Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa receita, que são essas fatias ouro branco, uma super tendência e fica muito bom e muito fácil de vender. E eu vou explicar todo o passo a passo, a receita completa, vamos lá? Então pessoal, a gente vai começar aqui pela massa do bolo. Eu vou colocar no liquidificador aqui 4 ovos, depois logo em seguida o cacau em pó. Todos os ingredientes, as quantidades vou deixar na descrição, tá? E em seguida o óleo, tá? E também o açúcar refinado ou açúcar cristal. Aqui eu vou me bater por uns 2 minutos aqui esses ingredientes. Essa massa eu sempre uso para o bolo fatias ou bolo gelado. Aqui, depois que eu bati por uns 2 minutos, eu vou tirar esses excessos das laterais com a espátula e coloco o leite quente, tá? E volto a bater novamente por mais aí cerca de 2 minutos. Então aqui eu transfiro para um outro recipiente para misturar a farinha aqui, os demais ingredientes à mão, tá? Então eu bati bem e fica assim, nessa consistência. Aqui eu coloco metade da farinha de trigo peneirada. Aqui na farinha de trigo eu coloquei uma colher de sopa de amido de milho junto, tá? Ele ajuda um pouco na textura da massa. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no meu canal, aproveitem para se inscrever. Eu sempre estou postando novas receitas, dicas. Aproveitem para curtir o vídeo também e compartilhar. Aqui eu já coloquei metade da farinha de trigo junto com o amido de milho e vou misturar a outra metade. Misturo aqui para incorporar a farinha de trigo e por último o fermento em pó. Depois do fermento em pó, eu misturo aqui um pouco e aí eu vou colocar em uma forma que eu já untei. Você pode passar desmoldante ou untar com margarina, manteiga. Eu polvilhei com achocolatado, mas você pode polvilhar com farinha mesmo, se você preferir, porque fica mais escurinha a massa por fora aqui. Então aí eu já coloco aqui a minha massa. Essa forma, vou deixar as medidas dela aqui na descrição para vocês. E aí, levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, por em média 40 a 45 minutos. Enquanto isso, a gente vai aqui para o recheio. Eu vou fazer o recheio de chocolate branco. Aqui em uma panela eu coloquei uma lata ou uma caixinha de leite condensado. Vou colocar aqui também 2 gemas. Eu prefiro colocar as gemas, porque eu gosto mais da textura que as gemas traz para esse recheio. Eu não gosto muito de usar amido de milho no recheio, então aqui eu vou usar as gemas, tá? E esse recheio de chocolate branco, ele fica com um gosto bem evidente do chocolate branco, fica muito bom. Aqui então eu misturo primeiro, junto com leite condensado, as gemas, tá? Misturo bem. E logo em seguida eu já acrescento o creme de leite. É um creme de leite de caixinha mesmo, tá? 17% de gordura. Misturo o creme de leite e o fogo ainda está desligado, tá, gente? E aí, misturo muito bem esses ingredientes. E depois eu acrescento também o leite integral. Depois que eu misturei o leite aqui, eu vou ligar o fogo médio. Eu vou mexendo sempre até chegar na consistência que eu quero, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, mexendo sempre. Quando começar a aquecer ou quase ferver esse recheio, eu vou misturar o chocolate branco. Aqui não é chocolate branco fracionado, tá? Então, nesse bolo eu nem usei o chocolate fracionado. E aí eu vou continuar mexendo aqui. Depois desse ponto que começa a borbulhar, ferver, vai ser em média aí uns 15 minutos mexendo sempre. E aí ele já começa a engrossar. Vou mostrar o ponto aqui para vocês. Aqui ele já reduziu e já começa a dar o ponto. Ele começa a cair da espátula em blocos. Não é aquele bloco que cai demorado, mas ele cai em blocos e forma um montinho aqui que
se desfaz logo, tá? Então, o que vai dar estrutura para esse recheio é o chocolate, a gordura do creme de leite e do leite condensado. Então, o chocolate vai ajudar a dar estrutura para esse recheio. Então, ele já está no ponto ali. Vou transferir aqui para um outro recipiente e é muito importante o tempo de descanso do recheio de no mínimo 6 horas. Aqui eu vou deixar de um dia para o outro na geladeira, tá? Então esse tempo é muito importante. Aqui a outra etapa do recheio, é o segundo recheio, é o recheio de chocolate. Eu tenho aqui chocolate ao leite, que eu vou levar ao micro-ondas para derreter. Então, eu derreto o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas e vou mexendo nesses intervalos. De 30 em 30 segundos eu vou mexendo, tá? Derreto totalmente esse chocolate. Ele fica assim. E vou acrescentar aqui o creme de leite. É um creme de leite de caixinha mesmo. O creme de leite é de 17% de gordura. E vou misturar aqui até formar uma ganache. Misturo muito bem. Só lembrando, todas as quantidades eu vou deixar aqui na descrição para vocês, fica mais fácil para vocês anotarem e tudo mais. E a ganache vai ficar aqui, assim, nessa consistência, uma ganache super brilhosa. E também eu preciso deixar descansando no mínimo 6 horas essa ganache para o recheio, que é o segundo recheio do bolo fatias que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, eu vou cobrir aqui. Aqui eu também deixei de um dia para o outro. E aí, pessoal, a massa do bolo já ficou pronta, já esfriou, então a gente vai começar a preparar aqui para a montagem do bolo, tá? Aqui eu corto essa parte aqui de cima, assim, só essa película de cima para acertar o bolo, tá? Para tirar essa película que fica de açúcar, né? Cortei aqui, então eu vou também fatiar o bolo. Você pode usar esse fatiador, ou você pode cortar com a faca, medir com a régua. Aqui tem 1,5 cm cada fatia, quase 2 centímetros, um pouquinho mais de 1,5 cm. E eu medi e cortei todas iguais, dessa forma aqui, fica nessa espessura. Então, cortei, já deixei a massa estar pronta, vou reservar aqui e vamos para os recheios. Os recheios já descansaram. Aqui a ganache, ela ficou de um dia para o outro, ela ficou até um pouco mais firme, tá? Porque eu deixei mais tempo. Você pode deixar aí no mínimo 6 horas, mas assim, conforme eu vou mexendo aqui, ela já vai ficando um pouco mais mole. Aqui o recheio de chocolate branco, vou mostrar para vocês como que ele fica estruturado, porque tem o chocolate que ajuda a dar estrutura para esse recheio e fica ao mesmo tempo muito cremoso também. Então ele fica um recheio mais suave, não fica tão pesado como um brigadeiro e tudo mais. E fica um sabor muito evidente do chocolate branco. Aqui eu tenho chocolate bombom ouro branco, que eu vou usar aqui para colocar no recheio quando for montar as fatias. Então, são 10 bombons desses de 20 gramas. Aqui eu tenho o saco de confeitar que eu cortei a ponta. Vou mostrar para vocês que eu vou usar um saco de confeitar para rechear os bolos, para colocar os recheios nos bolos. E eu faço dessa forma, eu coloco aqui em um copo medidor, cortei a ponta e vou colocando os dois recheios, de chocolate branco e a ganache de chocolate ao leite. Aqui, na forma que eu assei o bolo, na mesma forma, eu vou fazer a montagem. Aqui eu tenho a calda do bolo, vou deixar na descrição para vocês a receita da calda. E aqui as fatias já cortadas, esse plástico que eu coloquei na forma, é um plástico próprio para uso na cozinha, freezer, geladeira, micro-ondas, então eu uso esse plástico para colocar aqui na forma. Coloquei a fatia de bolo embaixo, sempre coloco a mais retinha embaixo, e vou umedecer com a calda de chocolate. Tá? Então, essas fatias, o chocolate ouro branco, eu vou colocar intercalado aqui, eu cortei, né, os bombons,
eu cortei com uma faca, não cortem com uma faca de serra, cortem com uma faca reta, tá? Cortem em pedacinhos. Então, aqui, o recheio de chocolate branco, como eu havia falado para vocês, coloquei no saco de confeitar. E aí, eu vou fazendo assim aqui um zigue-zague para colocar o recheio, tá? Então, aqui tem em média o peso total que me rendeu esse recheio de chocolate branco foi de 1 quilo de recheio, tá? Então, ele vai sobrar um pouco, eu vou colocar aqui em cada camada 450 gramas de recheio de chocolate branco em cada camada desse bolo, tá? Então, eu pesei aqui no saco de confeitar antes de colocar aqui no bolo, tá? Então, eu passei e aí eu aliso aqui com as costas de uma colher. E aqui eu venho com bombom ouro branco picadinho. E vou colocar aqui por cima do recheio branco, tá? E aí pressiono um pouco. E aí venho com a ganache, que eu também coloquei no saco de confeitar para facilitar aqui na hora de aplicar no bolo. Esses sacos de confeitar, gente, eu comprei na Shopee, super em conta, eu comprei acho que uns 200 sacos desse, isso rende muito. Aqui, com as costas da colher também, eu vou acertar o recheio de chocolate, que é a ganache. Aqui você pode, você não tire a colher, não fique tirando, já vai passando direto, tá? Para não ficar grudando. E aí, fiz isso, e aí eu venho com a outra camada de massa de bolo. Então, eu coloco a camada de massa de bolo, pressiono e vou puxando aqui a embalagem, né? O saco que eu coloquei aqui na forma. E aí, umedeço novamente essa massa. Vocês podem umedecer com uma calda que vocês já estão acostumados a usar. Aqui eu tô acostumada a usar essa calda de chocolate. E aí eu venho com mais esse recheio aqui, o recheio de chocolate branco. O recheio de chocolate branco, ele sobra essa quantidade aqui, tá? Então, aí, como eu falei para vocês, em média, 450 gramas de recheio para cada camada. E aí, novamente, eu venho com os pedaços de chocolate ouro branco, picados. O recheio de chocolate, a ganache, eu usei aqui em média para cada camada do bolo, 310 gramas, 315 gramas de recheio, tá? Para cada camada do bolo. Então, a ganache você não precisa colocar muito, tá? Então, aqui eu vou com as costas da colher também, passando ela direto, tentando não tirar e acertando, tá? Acerto aqui. Só lembrando novamente que a medida dessa forma, onde eu compro, eu vou deixar aqui na descrição para vocês também, para facilitar. E aí, depois, a última camada do bolo, eu molho aqui, umedeço novamente e viro, tá? Vou virar do outro lado, pressiono, umedeço aqui novamente. E aí, eu vou passar o plástico filme aqui por cima e vou deixar na geladeira ou de um dia para o outro, ou no mínimo 6 horas, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, o que sobrou aqui do recheio de chocolate branco, eu vou congelar dessa forma mesmo, dentro do saco de confeitar. Aqui, vamos para a cobertura do bolo. Então, eu tenho 350 gramas de chocolate branco, esse chocolate também não é fracionado, tá? E aí, eu vou misturar, eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, até que fique dessa maneira. E aí, eu coloco também creme de leite, 150 gramas de creme de leite, também creme de leite, caixinha de 7% de gordura. E eu vou misturar muito bem esses dois ingredientes aqui para formar uma ganache. Então, pessoal, misturei aqui, ele vai ficar nessa consistência, essa ganache branca para cobertura
montou o nosso bolo de fatias. Então, ele ficou assim, nessa consistência. Depois, essa ganache ficou descansando aqui por no mínimo umas 4 horas, tá? Pra ela ficar assim. Fica assim, não precisa descansar demais, porque você só vai cobrir também. E aí, eu tenho chocolate aqui, branco, raspado, que eu fiz isso com a faca. Não corta muito grosso, porque até na hora de comer fica aquele pedaço muito grande de chocolate. Então, é como se fosse um chocolate raspado mesmo, tá? Então, aqui eu tenho o bolo, que já ficou na geladeira aqui, no mínimo 6 horas também, tá? Ou de um dia para o outro. E vou desenformar aqui o bolo, tá? Então, para você colocar por cima também pode ser granulado de chocolate branco, tá? Então, aí você pode substituir também. Aqui vou tirar o plástico. Olha como fica, gente. O recheio branco fica super estruturado, porque tem uma quantidade boa de chocolate no recheio branco, tá? E aí, aqui, gente, é só passar aqui por cima a ganache que a gente acabou de fazer aqui, que eu mostrei pra vocês, que ficou descansando. Então, pra finalizar, a gente passa essa ganache branca por cima. Passa aqui também, eu vou passar nas laterais. E vou acertando aqui. Você pode acertar isso até com aquela espátula de bolo, de cortador também. E não precisa ficar certinho. Aqui eu vou passar o granulado por cima, tá? Granulado ou chocolate raspado. Chocolate cortadinho, raspado, e aí eu passo por cima e nas laterais. Pronto, então aqui eu vou cortar a fatia para vocês. Cada fatia vai ter em média aí menos de 1 centímetro, tá? Então eu medi aqui com a régua as fatias para ficar todas certinhas. E vou deixar na descrição para vocês também a quantidade do rendimento. E é isso, um beijo e tchau!